Então, a ideia é que os poetas interpretem um poema do professor e um poema autoral que dialoga com o poema dele. Muito obrigada, Diana, por vir. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer a Laura, o convite. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui. E poder também fugir da atividade da universidade e falar como poeta ou não poeta. Agradeço a Ana Salvador, especialmente ao Lucas pelo convite. Eu vou ler 2 poemas dos 139 epigramas para sentimentalizar pedras e, na sequência, um poema meu. Epigrama 115. Estou com fome. Nunca pensei em ter de buscar alimento no lixo. Percorro a cidade e, por instinto, prefiro os caixotes do lixo das tertúlias, bares progressistas, filmes de culto, livrarias alternativas. Recolho de tudo: palavras geradoras que não geraram, gritos de protesto que perderam a voz, arquivos de genocídios de que ninguém se lembra, sangue inocente que foi excluído dos memoriais, ideais generosos que caíram em desuso, conceitos de vanguarda que desapareceram lá longe, líderes gloriosos que se atiraram de um precipício. Normalmente não me firo, mas ontem senti uma dor aguda ao mexer no lixo e sangrei abundantemente. Não sabia que as ideias revolucionárias morrem mesmo depois de mortas. Agora, sempre depois. As autoridades estão preocupadas com a escassez de restos mortais. Por exemplo, os restos de comida são cada vez mais disputados. As porções são cada vez mais exatas, a luta pelo fato que fica delas é feroz. É um trabalho cada vez mais especializado. Há cursos de formação em restologia, só os verdadeiros empreendedores conseguem restos suculentos. Diz-me, King, que os cães andam loucos com tanta concorrência, preocupadas com tanta escassez. As autoridades estão a pensar em explorar os restos imortais. Muito bem, eu vou ler aqui um poema que é de um livro novo, que deve sair ano que vem. E é um poema sem título. Ali, na casinha do lixo, não há distinção de classe, raça, religião, nada. Ali, no chorume, são todos iguais. Latas, sacos, comida estragada, papel plástico, absorventes com sangue, papel higiênico com bosta, perna da boneca, espelhos quebrados, bola furada, a asa do avião de brinquedo. Os restos são tratados com voracidade e dignidade pelos ratos, pelas baratas, por este urubu rei do alto do poste à espera de monturo. Mas quando a matança começar, verificaremos que também a carne é igual em todos os corpos. Apodrecerá depois da sangria da morte, estaremos todos mortos a longo prazo. O que nos diferencia agora, você sabe, é este aceno rubro pelo qual lutamos. Mas o fato é que em breve, na casinha do lixo, situada neste lugar da estrada de onde se avista toda a Bahia, nossos ossos, depois de devorada a carne, virarão playground aos vermes. O fim, meu amor, é infinito. É isso. Muito obrigada, Diana. Obrigada também por ter aceito o nosso convite. Vou também agora, eu vou chamar o Maurício Avídima.
Boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde a todos os rostos brancos que se encontram aqui, a grande maioria, diga-se de passagem. E é o seguinte, eu vou basear a minha fala aqui naquilo que a gente entende por vivência. Então, nesse sentido, eu compus algo hoje a partir daquilo que eu li sobre o Boaventura de Souza Santos. Eu conhecia só através das epistemologias do Sul, mas eu não conhecia através do não poeta Boaventura de Souza Santos. E eu vim escrevendo algo, né, do trampo para cá e tal. Trabalho até as 1h, e saí do trampo e vim escrevendo algo sobre, pensando, né, nessa vivência que a gente teria aqui nessa tarde bela. E eu vou ler aqui aquilo que eu escrevi pensando em hoje, né? Eu peguei trechos do desfácio que você escreveu para suas escritas INKZ, né? Que é, eu peguei o seu desfácio e desfiz ali, desconstruí alguns versos e elenquei, né? E eu vou ler e você vai entender daquilo que eu estou falando, que também é meio que uma definição breve, apesar da minha fala não ser breve, nesse desfácio. Desfácio, nada de novo no domínio das artes. Esterilidade, páginas literárias, salas de concerto, departamentos de arte, de literatura, prêmios, galerias, gente cansaço, família cansaço, sexo cansaço, uísque cansaço, remediar o irremediável. Escrita INKZ ou INKZ. Não se trata de um manifesto, trata-se do oposto, de se antimover, arte capaz, artista capaz, leitores incomuns, os artistas certificados, para ler parcialmente o que é parcial, verdadeiros artistas. Sem o recurso à escrita, eles não serão senão fraudes de si mesmos. Leitores incomuns, os artistas da não arte. Cada título ou estrofe é o princípio ou o fim de uma narrativa pessoal que cada leitor deverá imaginar e construir artisticamente. E pensando na vivência, né, eu que sou um cara preto, né, um homem preto, né, que me intitulo, né, não à toa, Maurício Abibiman, né, e esse Abibiman é uma palavra do Kiswahili, que significa povos pretos e africanos. Então, pensando nesse questionamento sobre a nossa identidade, ou aquilo que a gente entende por identidade, eu escrevi, na verdade isso já estava escrito há um bom tempo, né? Há mais de um ano e tal. É uma poesia chamada Etnólogo, ou que a favela virou poesia na boca de quem nunca soube. Me desculpe, não sou cantor. Este grão mentiroso de Tubate, o júbilo e garbo que tanto ostenta, esta altivez de preto opulenta, qualquer guardinha frouxo da nascenta. A cara rija, tenaz, prepotente, a língua que estala ao dar nos dentes, é o chicote na mão, de trás para frente, que alija, que condena seus parentes. A voz audaz que busca e que questiona, o regozijo almejando a poltrona, laboratório tanto capataz. Estudo deste tal bibliotecário diz, não tudo, e recorro ao dicionário, e quanto mais te ouço, mais fugaz. Vai fazer uma, né? Fernando desse. Poesia fala tudo que a gente não pode. Então agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo para falar um pouquinho sobre a sua poesia. Não conversa. Boa tarde a todas e a todos. É muito incomum eu falo da minha poesia, não é? São poucas as ocasiões que tenho e são um privilégio que a Laura me deu e que a livraria de poder fazer. Depois de estar praticamente há um mês no Brasil, na América Latina, primeiro na Argentina, depois no Chile, depois aqui no Ceará, no Rio, em Vitória, agora aqui em São Paulo, onde vou estar ainda uma semana. E tenho estado, obviamente, no meu trabalho habitual, social, que as pessoas
me conhecem e lançaram um livro de sociologia chamado Na Oficina do Sociólogo Artesão. Acaba de ser publicado. De maneira que, quando me fizeram esta proposta, eu fiquei maravilhado, porque primeiro foi surpresa. Em segundo lugar, o modo como a Laura organizou isto com poetas daqui, podermos dialogar. Eu tenho realmente duas vidas paralelas, entre outras, também, que são duas, não viaja mais. Mas estas que eu reconheço e que começaram muito cedo, não é? Eu formei-me em Coimbra, na Faculdade de Direito, foi a minha primeira formação. Depois fui para a Alemanha Ocidental, para Berlim, estudar filosofia, e depois fui 4 anos para os Estados Unidos a formar-me em sociologia. E, portanto, a minha evolução foi assim por aí, mas desde que eu era estudante na Faculdade de Direito, publicava livros. O meu primeiro livro chama-se Rosto Cotidiano, é de 1962, o mundo Rosa era nascido, foi nessa altura, eu era estudante do 3º ano de Direito. À altura, o curso de Direito eram 5 anos. De modo que, a partir daí, sempre mantive a minha poesia. São 10 livros de poesia, ou 11 livros neste momento. Está a sair um próximo. Nem todos hoje podemos estar aqui, porque algumas das editoras faliram, entretanto, eu tenho que procurar republicá-los, e vão ser republicados pela Confraria do Vento, que é quem ultimamente me tem publicado, e mantive esse trabalho sem nenhuma expectativa de ser conhecido, pela franqueza, porque, entretanto, fui sendo conhecido como sociólogo e já sei que nas sociedades em que vivemos as pessoas vivem em caixas e se saem fora da caixa normalmente sofrem consequências. Puseram para a caixa do sociólogo, essa caixa, como melhor possível. Quando saio da caixa, enfim, faço as minhas discussões, mas não me lamento muito se eu não sou conhecido, apreciado ou avaliado como poeta. Porquê que cheguei aqui agora a ser um pouquinho mais conhecido? Aqui uma multidão, eu considero isto uma multidão. Há pouco estava aqui uma colega que eu me entrevistava, uma amiga que esteve na Claxon, onde eu fiz uma intervenção e eram 8.000 pessoas. Eu penso que esta multidão é muito maior que as 8.000 pessoas que eu tinha na Claxon, porque nessa altura era a sociologia, as ciências sociais, a poesia, isto é um privilégio, não é? Então o que acontece foi que aqui no Brasil, um colega da UERJ, do Departamento de Literatura, João César Castro Rocha, que eu conheci, como sou parte do tempo, passo nos Estados Unidos, na Universidade Médica de Wisconsin, já faço isso há 30 e tal anos, e ele foi lá professor visitante. Eu conheci-o e ele, de repente, estava a fazer um trabalho sobre o António Cândido e gostou muito do meu trabalho sobre a periferia, os meus primeiros trabalhos, o Arnaldo Alice, que eu conhecia, foi o meu primeiro livro aqui no Brasil, assim mais conhecido, e a partir daí começámos a conversar, até que eu lhe disse que também era poeta, e ele ficou encantado, a ouvir a literatura, e disse, mas tem que mostrar os meus livros, eu mostrei os meus livros. Ele levou, passou-se algum tempo, depois fez uma crítica literária aos meus poemas, eu fiquei um bocado preocupado, porque devia ser conhecido, já eu queria, naquele momento estava numa outra onda, mas pronto, entretanto, uma universidade mexicana, ibero-americana, resolveu-me dar-me um grau de doutor honoris causa e um dos promotores era o João César, que eu propus fazer-se uma antologia da minha poesia, foi descobrir a poesia, e é uma edição bilíngue, em português e em espanhol, porque tinha um estudante de doutoramento na UERJ, espanhol, mexicano, que foi que traduziu para espanhol os meus poemas. Essa antologia não está no mercado, penso eu, foi publicada pela Ibero-Americana, e pronto, a partir daí comecei a ser um pouquinho mais conhecido, a Laura conheceu-me também como poeta, e agora, de vez em quando, sou surpreendido com isso. Eu tenho vindo a fazer no meu trabalho, e fico com uma surpresa muito agradável, porque
Eu dou aulas em Coimbra, também nos Estados Unidos, mas em Coimbra as minhas aulas são aulas longas, não faço muitas aulas por ano hoje, nos programas de doutoramento, mas as minhas aulas são um pretexto para o jantar. Depois, junto com o meu jantar com os meus estudantes, os jantares que chegam a ter de 60, 70 pessoas, porque estudantes brasileiros, outros de várias partes do país, e aí é proibido falar de ciências sociais. É só poesia, arrepentismo, canções, baile, e então são momentos extraordinários de leitura de poesia. E eu vejo que muitos dos meus estudantes, e reparei, eram também poetas, só que não podiam afirmar-se como poetas no curso de doutoramento em Sociologia. E ali liam poemas maravilhosos. Alguns eram repentistas mesmo, um grande repentista de Mossoró, do Rio Grande do Norte, que está a terminar o doutoramento em Comunicação. E depois outros, uma estudante cabo-verdiana, minha doutoranda, que é uma grande poeta daquilo que alguns devem conhecer, que é a poesia Slam. Slam em inglês, que é uma poesia, hoje uma forma de realizar poesia e democratizar a poesia, muito semelhante a outras coisas que se fazem hoje aqui no Brasil, nas periferias, que são os saraus poéticos e as paradas poéticas. Não é? E a propósito disso, um estudante meu que está a terminar o doutoramento em Geografia na Unicamp é também um poeta. E é um dos mais conhecidos do Brasil. Claro, para mim, um grande amigo de sempre é o Gobi, de Brasília, que talvez alguns conhecerão aqui, mas é o Renan Inquérito. Tem um grupo chamado Renan Inquérito, e que o Renan é de uma cidade do interior de São Paulo. E ele organiza as paradas poéticas, que é uma forma de todas as populações da periferia escreverem os seus poemas e lerem os seus poemas. Isso é hoje algo que me parece muito importante. Como eles são meus estudantes, eu resolvi fazer, em coerência com o meu trabalho epistemológico, digamos, de teoria da ciência, o chamado ecologia de saberes, misturar a ciência com outros saberes, o saber poético. Então, os resumos das minhas aulas são feitos entre si. Eu dou a aula, na aula seguinte, faço o resumo da aula anterior, em rap ou em poesia islâmica. Então, esse livro que eu acabei de lançar, a segunda parte, são os resumos das aulas feitos por eles. E devo-vos dizer que é extraordinário. Por exemplo, um conceito fundamental que eu tenho hoje no meu trabalho epistemológico, que é chamado linha abissal, que é pensar que as sociedades não são apenas capitalistas, são colonialistas e patriarcais, e, portanto, daí o racismo, o sexismo, o capitalismo e a exploração estão intimamente ligadas, não pode existir uma sem a outra, e, portanto, é preciso trabalhar todas essas. E o colonialismo e o sexismo são aqueles que, como o capitalismo, no tempo do trabalho escravo e ainda hoje, dividem, o Maurício acabou de dizer isso aqui lá, de uma maneira muito eloquente, entre a gente plenamente humana e a gente não plenamente humana. O racismo é isso. É aquilo que o Francis Fanon chamou a zona do não ser. Eu penso que as nossas sociedades continuam hoje a ser coloniais. A independência não terminou o colonialismo. Mudou a cara. Foi uma armadilha do pensamento crítico pensarmos que o colonialismo tinha acabado. E, portanto, a luta tem que ser anticapitalista, anticolonialista e antipatriarcal. As três dominações estão sempre integradas. Essa linha abissal é tremenda. Eu dou muitas vezes exemplos vários, sei lá, uma mulher que trabalha, que a mulher é vítima da linha abissal, obviamente, com os feminicídios, com tudo aquilo que a gente sabe. Uma mulher que trabalha num restaurante, obviamente, vive na sociabilidade muito puritana. Naquela onde somos todos iguais, aparentemente, iguais para a lei, há direitos, há leis trabalhistas, enquanto elas não acabarem com elas, há uma certa proteção. Ela sente-se discriminada porque, para o mesmo trabalho, ganha menos que o homem ao lado dela. Portanto, há aqui uma discriminação. Mas é uma discriminação onde ela pode resistir, há direitos, há sindicatos, há uma certa ideia de proteção jurídica. Mas quando essa mulher sai de um restaurante e vai na rua, se for num transporte urbano de Mumbai, pode ser violada
em série por vários homens ao mesmo tempo, ou em sequência. Quando chega a casa, pode ser assassinada pelo seu companheiro. Neste momento, ela atravessou a linha missão. Ela deixou de ser gente para ser sujeito. Isto passa com qualquer jovem da periferia, negro, por exemplo. Um exemplo, porque é um estudante meu, posso dar esse exemplo, porque é o testemunho dele. É ele ir a sair da UERJ, quando era estudante da UERJ, com a sua mochila, a caminho da favela. E é interceptado pela polícia. E a polícia quer que ele abra a mochila. E ele abre a mochila e mostra. É nada. Pode seguir. 20 minutos depois, ou 10 minutos depois, outro polícia volta a interceptá-lo para abrir a mochila. E o moço, pacientemente, abre a mochila. Não tem nada, pode seguir. Passado 20 minutos, ainda no caminho para a sua favela, não é, não sei qual era a favela, volta outro polícia, a pedir outra vez para abrir a mochila. Aí o moço, muito delicado, pergunta, mas afinal, é a terceira vez que me manda abrir a mochila, neste período tão curto, e o polícia responde, isto não é nada contra si, pessoalmente. Você tem o perfil daquela pessoa, de acordo com nós temos onde está regularmente. Isto é um racismo institucional. Não era nada pessoal contra ele. É que ele estava do lado errado, estava do outro lado da linha. Portanto, esta linha abissal é uma linha de exclusão total. Quem está do outro lado é muito difícil, eu digo. Há bocado Maurício mostrou isso bem, a própria experiência é difícil. Isso é uma vivência, muitas vezes, que não se pode viver, quem não vive do outro lado da linha. A solidariedade, mas há que ter muito respeito por isso, e portanto, e não dar voz, tornar voz, porque tem voz, tornar voz possível. Eu trabalho muito a ideia da linha abissal. É crítico aos direitos humanos, é crítico à democracia, para mim passa muito por isso. Ora bem, os rappers são aqueles, eu vou entender, estão os artistas, e os escritores literários, e os poetas, definem muito melhor que eu a linha abissal. E se virem no livro um poema do René Inquérito sobre a linha abissal, acham extremamente eloquente a maneira que ele trata a linha abissal. A mesma coisa com o Rafa Rafuage, que é um rapper negro do Rio Grande do Sul, que acaba de lançar um CD sobre movimentos morongos, e que é uma lição de história para todos os brasileiros. Talvez não saibam, não aprendem as vossas faculdades da universidade, só ensina o conhecimento dos vencedores, não o conhecimento dos vencidos. Na Farroupilha, na Guarda da Farroupilha, houve um momento em que brancos, desavidos entre si, porque eram dois grupos rivais, se uniram numa coisa: acabar com os negros, porque não queriam que os negros ficassem livres. E secretamente juntaram-se e assassinaram os negros. Sai nos livros de história muito raramente, mas é o centro da peça do trabalho do Rafa Rafuage. Ele está comigo muitas vezes, estamos a organizar várias atividades numa coisa que nós chamamos, também já certamente não disse, a reapensão das ciências sociais. E, portanto, é nessa que nós estamos. Portanto, é só para vos dizer que destes dois mundos paralelos, que durante muito tempo não tiveram nenhuma relação um com o outro, eu agora começo a ficar preocupado da promiscuidade que começa a haver entre o meu lado ético e o meu lado sociólogo, de modo que eu não sei onde isto vai parar, não é? Mas deixe-me ir. Não tenho nenhuma preocupação de conduzir o processo. Estou aqui muito feliz. Aqui haja mais poetas feitos, se quiserem posso ler um ou outro poema. Os livros que estão aí, talvez todos viram. Há um poema erótico, ou porno erótico quase, que é o Manifesto de Pteridófitas. Tem que ir ao dicionário para ver o que são as pteridófitas, que é para mostrar porque é que eu escolhi o título, não vou dizer. E posso ler esse de modo, tenho mais a dizer.
quer que eu fale da crise do Brasil, eu falo que é a outra perna. Essa é a perna do sociólogo, não é isso que eu digo ainda. Antes de Boaventura ler alguns poemas, alguém gostaria de participar aqui do diálogo? Fazer alguma pergunta sobre poesia, não sobre a crise do Brasil, por favor? Professor, o senhor mencionou movimentos aqui no Brasil, movimentos que estariam à margem, movimentos além da linha do sal, produtores de arte. Mencionou o slam, o rap, essa história dos morongos. Eu queria saber, em Portugal, como é que isso está vindo? Se existe, se o senhor tem contato com essas produções que estariam à margem, se a influência da recentemente migratória de Angola para lá teve alguma influência nessa produção e qual é o contato que o senhor tem com elas? Claro, obviamente, aliás, os meus primeiros contactos foram com eles e com elas. Há um bairro periférico de Lisboa chamado Cova da Moura, que é muito conhecido, tem ligação cabo-verdiana, ou seja, e portanto, aí nós entramos em contato com eles a partir da sociologia, do trabalho que fizemos nós num projeto contra o racismo na Europa. Porque nós, no meu centro aqui, nos estudos sociais, trabalhamos muito a questão pós-colonial, a questão de desvalorizar a universidade, a questão do racismo, etc. E, portanto, trabalhamos muito com eles, não trabalhar sobre eles, trabalhar com eles. E no contacto com eles, com elas, descobrimos que havia ali rappers também. Não é? Sobretudo 2 ou 3, que eram o Flávio Almada e o Hezbollah, o Jaquilson, que são 2 grandes rappers que não cantam em português, cantam em crioulo. E, portanto, foi com eles que nós começámos a trabalhar. Nós, em vários congressos e várias atividades, eles aparecem muitas vezes no nosso trabalho, estão a colaborar connosco no RAP pensando as ciências sociais. Nos nossos cursos de férias, eles fazem oficinas de batuque africano para os meus estudantes, para os que estão aí e almoçamos normalmente na Cova da Moura, que é uma área realmente enorme. E agora começaram, o hip-hop é um conjunto, são DJs, são grafites, etc. Eles têm mais centrados no rap. O rap tem uma história, conhecem certamente como eu, mas houve no início uma vertente um pouco sexista do rap. No início, sobretudo nos primeiros tempos, o rap é bastante sexista. E até que surgissem mulheres rappers, levou bastante tempo. E agora a Mina Guevara é uma jovem da Cova da Moura que também já com quem contactámos e já apresentou os seus trabalhos, trabalha com eles, mas exatamente para fazer a afirmação da mulher como rapper. A Raquel Lima, que é uma poeta slam, bastante premiada já, tem um grupo em Lisboa chamado Pantalaça, que é o nome africano de origem, penso eu, guineense. Ela é de origem guineense e é minha estudante de doutoramento. Está connosco em Coimbra. E, portanto, ela, mas começou na poesia, não é? E não encontrava na universidade nenhum curso onde ela se pudesse sentir dentro do lugar. Ali dá uma impressão que o meu centro lhe deu um pouco, não estou a dizer que seja um centro totalmente confortável, porque, obviamente, é uma questão geracional, mas sentiu que os temas eram os temas que ela queria estudar. A história colonial de Portugal relacionada à descolonização, a instituição dos objetos dos museus, para começar, os museus europeus são museus de objetos roubados, todos, e agora as escolas estão a começar a pedir, fizeram isso ao British Museum, ao Louvre, e também aos museus de Portugal, a distribuição das peças do Angola. Aliás, eu vou dizer que a Ministra da Cultura está a elaborar uma lista dos objetos que foram roubados pelos portugueses
mas que devem ser restituídos. Eu tenho defendido, obviamente, a restituição, só que penso que devia ser não apenas da restituição, mas uma reparação. Essa normalmente ninguém aceita. Mas alguns estão no Brasil. Deve ter sido quando a coroa veio para aqui. E, portanto, ela menciona que há vários objetos roubados aqui nos museus, alguns, quiçá, terão sido incendiados no Museu Nacional. Não é? Mas essa é uma luta nova. Portanto, a Raquel, esses são os nossos temas, e a Raquel foi ela que fez 2 belíssimos, longos poemas Islam, com base nas minhas aulas a que ela tem assistido. De modo que o contacto começou com eles. Depois comecei a ter curiosidade. Como é que isto tudo começou no Brasil? Começou quando, em 2012, salvo erro, a Universidade de Brasília deu-me o doutoramento honoris causa. Era, na altura, reitor, um grande amigo meu, José Geraldo Sousa Júnior, aliás, um grande sociólogo do direito. E então, normalmente, na UNB, quando dão os doutoramentos honoris causa, vem uma peça de música clássica, ou Mozart, ou Beethoven. Mas como o José Geraldo sabia que eu gostava do rap, eu, aliás, já escrevi um livro de rap, como lhe disse, o Rap Global, que está publicado para letras para rappers, obviamente, e até pode ver no vídeo, Boa Aventura Rap, eu estou a cantar com eles, são eles a treinarem-me para cantar o estribilho de um rap que é Jesus caminha com alguém que pode ser ninguém. Lá caminha, na Ramblas de Granada e não acontece nada. Jesus caminha com alguém que pode ser ninguém. Está no vídeo, pode ver isso. Qual é a minha surpresa? Que quando vamos fazer um momento musical do doutoramento, aparece o Gog, com o seu último disco, A Periferia, que é um disco absolutamente notável, uma música notável, que eu recomendo a todos. O Gog é um homem extraordinário, como pessoa, além do mais. E, portanto, o Gog, que é assim que deve fazer um artista que começa a ser conhecido, isto é, atravessa a linha abissal. E o que eu defendo é que a arte eurocêntrica, colonialista e capitalista permite ao artista que atravessa a linha abissal, mas a favela não atravessa. Ele atravessa individualmente, mas a favela não. O Gog, muito consciente disso, trouxe com ele mais gente. E entre umas pessoas que ele trouxe foi o Renan Inquérito, de Minas Gerais. E então, a partir daí, o Renan, a certa altura, está a fazer o doutoramento, mas quer fazer um doutoramento de sanduíche comigo em Coimbra. Bem, e aí começou uma história de amor. E então aí o Renan veio estar comigo, esteve ontem comigo no Tuca, em São Paulo. Eu estive a fazer uma coisa sobre a democracia, com o Frei Beto e a Natália Zermeta do MTST, como sabe, a mulher do Guilherme Boulos. Estivemos ali e, no fim, foi a surpresa, porque era a apresentação do livro, o Renan leu à capela, porque não musicado, a linha abissal. E, se quiserem, na quarta-feira, vão à USP, ao Departamento de Educação. Eu vou fazer uma palestra sobre os 70 anos dos direitos humanos e haverá a mesma surpresa, porque será o lançamento do livro e, no final, obviamente, o Renan vai também cantar à capela, vamos recitar. São 2 raps que ele faz extraordinários. Um é a linha abissal, que é um conceito fundamental. O outro é a ecologia de saberes. Como se articula o saber científico com o saber popular, que é outro tema do meu trabalho. E a ecologia de saberes feita em rap não tem nada a ver com as páginas do meu livro, mas é a mesma coisa. Bom, Boaventura, você falou dessa promiscuidade em que está, né, em que mergulha, e eu entendo bem, porque se de um lado a atividade científica, né, epistemologicamente circunscreve o objeto ou o conceito como a linha abissal, de outro a arte se coloca de um modo muito mais pungente, menos linha e mais limiar, mais passagens, né? E como nesta promiscuidade, o trânsito, assim, talvez você queira comentar, se achar que é relevante, enfim. Quer dizer, uma coisa é o sociólogo, o cientista social que escreve poesia, né?
mas como é o caminho inverso, assim, o quanto a poesia ou esse sentimento de mundo que a arte, enfim, impinge, ingressa na reflexão ou estimula a reflexão científica, ou se isso acontece com você ou não, assim, não sei. Eu acho que é um movimento recíproco, com toda a franqueza, não é? É um movimento dialético. Por exemplo, este livro, os 189 epigramas, não se entendem sem a crise política que Portugal atravessou entre 2011 e 2015, quando fomos sujeitos àquela receita neoliberal a que vocês vão ser agora sujeitos. De um dia para o outro, a minha pensão foi reduzida a 30%, o salário mínimo baixou, muita gente perdeu a casa. Foi a chamada política da austeridade, não é? A mesma receita, Fundo Monetário Internacional, etc., capital financeiro. Isto que está aqui, mesmo esse poema que leu, é a minha leitura. E tenho muitos outros poemas que são a minha forma de ler aquele processo. Também escrevi um livro chamado Portugal, um ensaio contra a autoflagelação, porque os portugueses viraram-se contra si mesmos, dizendo que aquilo era culpa deles, que é o que eu vejo muito também no Brasil, isto é, as pessoas viram-se as vítimas contra vítimas e pensam que, esquecem quem é o agressor e pensam que é outra vítima que é o agressor. Isto acontece na chamada política de ressentimento e de ódio, que acontece em todos estes conceitos. Vejo isto também nos Estados Unidos, foi assim que Trump foi eleito. E, portanto, essa vítima contra vítima foi aquilo que eu tentei dizer num ensaio contra a autoflagelação. Para que é que a gente está a autoflagelar? É uma palavra muito difícil de pronunciar, mas é a palavra. Este é o ensaio contra a autoflagelação, mas em poesia. Agora, é outra coisa, não é? De modo que eu acho que é uma retroalimentação da poesia, e muitas vezes estou a escrever um texto sociológico e saem frases para futuros poemas. Por exemplo, se quiser, os meus livros, a minha poesia está sempre aqui. É um livro, um caderninho que me acompanha em todos os lugares e que nunca desaparece. Estão aqui vários, vão sair daqui a uns anos, talvez, não é? Mas tenho que andar sempre com uma caneta e com isto, porque sem isto não consigo viver. Acho que estou nu. Professor Boaventura, seja bem-vindo a São Paulo, bem-vindo ao Brasil. E uma pergunta fora da sociologia. Quais as principais influências literárias que o senhor teve ao longo da vida, dentro e fora do mundo de língua portuguesa? Uma pergunta rápida e sucinta sobre os gostos literários dos criadores das palavras que mais cativaram o senhor ao longo da vida. Muito obrigado. Essa é uma pergunta do tamanho de uma casa, de um shopping center. Meu Deus, pá. Olha, mas é uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta. Eu acho que são muitas as influências. Vou começar por Portugal, porque acho que não há nenhum português que não tenha sido influenciado pelo Fernando Pessoa. É impossível. O livro do Desassossego é uma tatuagem dos portugueses. Não se consegue viver sem isso. E aí outros poetas importantes, Herberto Helder e António Ramos Rosa, foram dois grandes poetas que me influenciaram realmente bastante. Haverá outros e outras poetas, Ana Luísa Amaral, por exemplo, que é uma grande amiga também. E em Portugal não há assim muito mais, não? Assim, de escritores. De escritores, as influências literárias senti em todo o romance realista, que foi a minha grande influência. Sobretudo essa de Queiroz e Camilo Castelo Branco, obviamente. E em tempos mais recentes, José Saramago. Eu fui amigo de José Saramago na parte final, sou muito amigo, aliás, da Pilar Saramago, da viúva. Trabalhamos em conjunto. Por exemplo, no dia 26 de janeiro, vamos organizar um colóquio sobre a crise no Brasil e no mundo da democracia.
organizado pelo meu centro, pela Pilar Saramago, e pelo Instituto Novos Paradigmas, que é um instituto do Rio Grande do Sul. E, portanto, essa também foi outra grande influência. De fora, bem, eu fui muito influenciado por a literatura africana, não é? Por exemplo, para mim, o Chinua Achebe é para mim um dos grandes romancistas de sempre. The Things Fall Apart é um romance que toda a gente devia ler, um livro pungente, porque é uma crise em que a Nigéria se desfaz naquela guerra do Biafra, e é realmente um livro notável. Da língua portuguesa, o Pepe Tela, em Angola, o Miyakoto, em Moçambique, mas em Moçambique, sobretudo, um outro grande escritor, que é o Ngulani Bacacossa. Eu aconselho a todos, o Ngulani, um querido amigo, que escreveu um livro extraordinário. Eu penso que eu o uso aqui na parte final. É que o Gungunhana, como sabe, era um rei de origem banto, Zulu, aliás, do grupo que da África Austral, do fundo da África, invade as regiões onde viviam os que foi depois moçambicanos com o colonialismo português, são chamados Ngunis, e por isso é que é o Gungunhana, porque era o rei dos Ngunis, não é? E é um rei que tem uma série de características culturais extraordinárias, foi um invasor daquela população, mas que se enraizou aí, não é? E eram os que eram mais aguerridos contra os portugueses. Quando os portugueses, a partir da Conferência de Berlim, 1894, 1895, há toda aquela ideia, que aliás foi contra os portugueses essa Conferência de Berlim, que era a ocupação da África. Como os portugueses eram um país muito pequeno, não podia ter tanto território em África, porque o senhor sabe, naquela época, Angola e Moçambique estavam ligados. Pois é, Portugal também era o Zimbábue, a antiga Rodésia, o Ruanda, o Uganda, tudo isso era colónia portuguesa. Não é? E os ingleses vieram com a teoria que o colonizador tinha que ocupar efetivamente o território se queria ser colonizador, que era o critério que eles sabiam que os portugueses não podiam cumprir, porque não tinham gente para ocupar aquele território. E o que é que os ingleses queriam? Queriam uma passagem desde a África Central para a África do Sul, onde estavam as minas de ouro. Eles só queriam o ouro. A África do Sul era o ouro. Não é? E os portugueses estavam no caminho. Então, uma guerra. E essa guerra os portugueses têm que ocupar, mas só podem ocupar, não conseguem ocupar mais do que Angola e Moçambique. E, portanto, perdem aquilo que o colonialismo português chamava o mapa cor-de-rosa, que era essa faixa que ligava Angola a Moçambique. Isso perde-se para o Império Britânico, para eles chegarem à África do Sul, por um grande colonizador, que foi um dos maiores assassinos da história, chamado Cecil Rhodes, que tinha a estátua nas universidades da África do Sul e que finalmente foram retiradas através de um grande movimento dos estudantes negros sul-africanos. Rhodes must fall. Rhodes tem que cair do pedestal. Já saiu do pedestal, mas a universidade ainda está muito colonizadora e, aliás, convidaram-me, em outubro estarei em Rhodes, em Wits e também em Pretória, a convite deles para trabalharmos no tema que eu trabalho muito hoje, que é o tema como descolonizar a universidade. Descolonizar o currículo. Como sabe, as ações afirmativas foi para permitir mais gente a entrar, mas para aprender as mesmas coisas que se aprendiam antes. E, portanto, é preciso fazer outra coisa. Portanto, eu aí, Ngulani Bacacossa, isto foi tudo para falar do Ngulani, veja lá, como eu já falei das ações afirmativas. É vício mesmo de sociólogo. Ngulani Bacacossa escreve um livro chamado Olalapi. Olalapi. Esse livro está publicado no Brasil. E Olalapi termina com o discurso do Gungunhana a despedir-se do seu povo no porto
do então Lourenço Marques, agora Maputo, a despedir-se deles, do seu povo, porque foi exilado pelos portugueses. Quando os portugueses venceram o Gungunhana numa batalha chamada Batalha Chaimite, com Mozinho da Silveira, Mozinho de Albuquerque, foi o grande herói desse colonialismo para os portugueses, é um herói, obviamente foi o homem que liquidou o Gungunhana. O Gungunhana vem para Lisboa de uma maneira mais humilhante. O Gungunhana foi passeado na Avenida da Liberdade, acorrentado, dentro de uma jaula, com toda a população de Lisboa, ululante, a ver o macaco africano que vinha, um rei da África. E a sua indignidade foi-lhe infligida pelos colonizadores da maneira mais brutal, porque o Gungunhana tinha 6 ou 7 mulheres, como rei, legalmente, digamos assim. Os portugueses disseram-lhe: nós somos católicos, podes levar tratamento por tu, que já era, obviamente, para um rei, um tratamento respeitoso, podes levar uma mulher, escolhe. E o Gungunhana diz: não escolho, são todas minhas mulheres, eu não posso escolher. Então não levas nenhuma e a gente arranja-te umas prostitutas para tu te satisfazer. Isto é o colonialismo português, estamos em 1900 e pouco. E depois ele não fica em Lisboa, vai para os Açores e é exilado, e lá morre numa prisão nos Açores. O Ungulani, que também é Nguni, aliás, escreve então no Ulalap o discurso do Gungunhana. E é um discurso absolutamente fabuloso. Obviamente inventado, que não foi escrito pelo Gungunhana, não foi escrito pelo Gungunhana, foi escrito pelo Ungulani Bacacossa, não é? Mas é um discurso de dignidade de um rei derrotado pelos colonialistas, mas que não se sente vencido. A sua dignidade está incólume. Podem-lhe destruir o seu povo, podem destruir tudo, mas não destrói a sua dignidade. É extraordinário. E eu homenageio, num dos meus livros, aliás, o Ungulani, está, não é neste livro, é na escrita Inks, que eu penso que está o Ungulani Bacacossa, e neste livro, que é um livro, o Manifesto, que é um livro, como digo, bastante africano na sua leitura, tem muito termo e muito conceito africano, porque vem da minha experiência africana. Eu posso... Há aqui uma parte que eu recito mesmo, uma parte do Ungulani Bacacossa. Vou ler só um pouquinho. Então este poema, como acontece em muitos dos meus livros, é tal dualidade. Se calhar os teóricos um dia também têm que fazer. Isso espero que não seja esquizofrénica, seja bem funcional. É que eu tenho muitas vezes nos meus livros, escrevo 2 discursos. Por exemplo, se vir no meu livro, já agora digo-lhe, o Direito dos Oprimidos, que foi publicado aqui pela Cortês, ele tem um capítulo, que é o meu trabalho na favela do Jacarezinho, tem um capítulo científico e, na outra face, a minha história pessoal a viver na favela, durante uns meses. E é um discurso literário meu. Portanto, há 2 discursos. Isso, aliás, saiu assim na edição inglesa do livro, do Ordem e Common Sense, tem o capítulo 3 e depois capítulo 3 ao espelho. É assim que se chama mesmo, e é um capítulo paralelo. Um está em cursivo, outro está em redondo, outro está em cursivo, itálico, para se distinguir os 2 textos. Eu escrevo muitas vezes assim, 2 textos, um que está em redondo e outro que está em itálico. São 2 vozes dentro do mesmo poema. Este é um poema de uma mulher com quem tive uma relação intensa, que depois comunica com a avó. Isto passa-se em África, não é? E posso ler um pouquinho disto, porque é um poema forte. Querem que eu leia um pouco? Inundar o mastro, o naufrágio sem naufrágio,
Coisa nunca vista, afogamento em terra, no mar e sempre em terra. Em terra, que barco é este que navega melhor inundado? Que vela é esta que se desfaz em água? Mãos de mestre fazem de lodo mastro. Ovídio acena, arte Vênus nula dulce, pereguir opus, tem pena de Ovídio. Minha avó, vou parar, vou descer a escada por onde subi. Minha neta, a gente para quando sabe onde está e vai descendo até saber onde esteve. Isto é a mulher a consultar a sua avó, como sabe, as avós são fundamentais no contexto africano. Voltando ao poema principal não, o lado esquerdo do poema, depois o lado direito. Falemos assim. Tem pena de Ovídio, que não sabia Aimara, Mutanami, Paxir, Saraji. A terra, são nomes Kiswahili. A terra na lua devagar, em terra, na lua devagar, em terra. Cavalos presos numa nuvem, fazer horas. Coroadas azuis, verdes, com clipes arredondados, diárias de sentinela. Por exemplo, o canto da boca a deixar-se penetrar suavemente, pela língua úmida, suave como a respiração, ofegante incessantemente. Levantar o mastro, aquele inominável, noite luminosa, as ondas perplexas sem ousar, em redor, aquele que nada em coisa quente. Minha avó, ele fala de Freud e de Merleau-Ponty. Minha neta, são nhamussoros. Sabe, nhamussoros é o médico tradicional em África. São nhamussoros que furam a cabeça com a cabeça dos outros. Como não têm muita terra, tão pouco fruto, com sabor a dor. E depois terminam, só mais um pouquinho. No mar puro de vento e sempre em terra, o nervo da fome salgada, macha, doidos, escolhe o lugar para abrir o desejo, prendendo beijos em parapeitos duros, o corpo costurado à mão. Pó espesso enfiado em agulha mansa, cose devagar, cose fundo com a chuva de verão, água potável, alma potável, árvore podável, fruto navegável, navega, do alto da verga, despenteia o alvoroço do ar, em terra demora, derrama, esquece dos nomes das margens, cavaleira insaciável de virgens. Minha avó, quando acordo não me recordo, porque tem de haver manhã. Começa a pensar ao contrário. Minha neta, desabitada de macho, a sofreza do corpo não dá guarida. Em cima disso que você falou, eu estava vendo, você não quer que se misture o sociólogo ao poeta, né? Ao não poeta, né? Mas é inevitável, né? Uma vez que você é um indivíduo, né? E essa é toda a sua obra. E eu vi uma entrevista sua no Entrevistas, em que você defendeu, não digo defendeu, mas você fala algo sobre uma reforma revolucionária, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Eu tenho uma pergunta, né, que diz respeito à questão da democracia, se você acredita na democracia, né, naquilo que a gente entende sobre democracia nos dias de hoje, e uma reflexão sobre essa ideia de você ter escrevido poemas africanos, por eles terem sido escritos em África, né? E eu levanto uma abordagem epistemológica que é afrocêntrica, né? E sabendo que o Pauline Rutundi, né, ele questiona, né, o que ele expõe ali no Epistemologias do Sul bate de frente com a ideia da afrocentricidade e tal, né? E eu coloco a questão de
Eu queria entender essa ideia de esse poema ser africano, no sentido que eu, inevitavelmente, não consigo deixar de ver a sua poesia sob o prisma de uma hegemonia, que é a hegemonia acadêmica. Entendeu? Não, Maurício, não, eu não disse que era um poema africano. Não é? Tem elementos da África, isto é, tem... Não, não tem frase, claro, tem muitas frases, aliás, se eu continuasse, se eu tenho páginas inteiras com nomes da culinária da África Oriental, porque eu decidi pô-las aqui, de onde as tirei do Ungolano e Bacacossa, os romances dele, tem muita coisa. E é um irmão com quem eu trabalho muito, não é? Agora, não disse que era um poema africano, porque eu não sou africano, o poema é meu, obviamente. Agora, é um poema de uma experiência minha em África, com a África. Acabou. Agora, a sua posição é o seguinte, é conhecida e eu respeito muito, e tenho divergências com ela. Isto é, eu sou muito amigo, aliás, do homem que inventou o termo afrocentricidade, Molefe Asante, que é professor agora em Emory. E estivemos ainda há pouco tempo em Chicago. E respeitamos-nos muito e conversamos muito. Para ele é fundamental... Diz. Desculpa. O que eu ia pedir é para que ele explicasse em linhas gerais a afrocentricidade, porque às vezes as pessoas podem ficar perdidas sobre o que é a afrocentricidade que vem a ser. Bem, há duas maneiras, Maurício, de ver a afrocentricidade. Há uma que é ambas as formas é de ver o mundo a partir da experiência de África. Com um argumento, aliás, até ontológico, porque o ser humano nasceu em África. E é da África que vai por aí fora. E, portanto, se nós quisermos entender o mundo, temos que entender a África. Então, mas queremos ir à raiz, a raiz é a África. Portanto, há um sentido da afrocentricidade no sentido da origem da vivência do humano no mundo. Depois há dois sentidos em que ela se divide. Uma é aquela que, no mundo académico, se identifica como essencialista. Isto é, só o negro, só o africano, e como sabe, a África não é negra toda. Não? A África é negra e é branca. A África do Norte não é negra. Não é? E não vá dizer a um egípcio que ele não é africano. Não é? Portanto, a África subsaariana é a África negra. Portanto, a afrocentricidade é mais ampla que a negritude, que é o conceito do Leopoldo Senghor, da África Austral, da África, enfim, do Senegal para baixo. E, portanto, a afrocentricidade inclui também a África do Norte, exatamente porque as duas primeiras universidades do mundo não foram, obviamente, as europeias, isso eu tenho escrito muitas vezes, foi a Universidade de Tombouctou, no Mali, no que é hoje o Mali, e a Universidade de Al-Azhar, no Egito. Ambas no século IX, universidades islâmicas, e foi a partir daí que se identificaram. Mas a afrocentricidade, sobretudo na diáspora americana, isto é, norte-americana, dos Estados Unidos, onde está o Molefe, assumiu a posição essencialista, isto é, o afrocentrismo é um afrocentrismo negro. Portanto, de alguma maneira, pôs de lado todo o muçulmano do Norte. E é uma experiência de vida que só pode ser vivida verdadeiramente e entendida verdadeiramente por quem é negro. Pronto. E, portanto, quem está do outro lado tem essa vivência, pode falar dela, mas quem está do outro lado pode conhecê-la, não a pode experimentar. Ora bem, esta é uma das visões, a visão essencialista. A outra visão é aquela que há duas maneiras de experienciar a mesma realidade, diferentes realidades, mas são duas experiências. Você tem isso, aliás, se quiser depois aprofundar isso, eu também trabalho muito esse tema num outro livro meu. Não falo do caso negro, falo de um outro caso que eu estudei com colegas na Índia, que é a experiência de alguém que é professor universitário e pertence aos Dalits. Os Dalits é a casta dos intocáveis. E há um diálogo entre ele, com um colega da mesma universidade, que é Brahman. E o Gopal Guru, que é o Dalit, ambos são meus amigos, mas porque ambos colaboram no meu livro. Mas o Dalit diz, você não entende a minha experiência.
porque você não é da minha casta. E para um Brahmane, por exemplo, na sua identidade, um Brahmane, se cumprimentar um Dalit, tem que lavar as mãos, porque é o conceito de pureza. Nas cidades da Índia, onde há Brahmanes e intocáveis, digamos, chamados intocáveis, os Dalits estão no lado da cidade, oposto ao sentido do vento. Se o vento é um vento de leste, eles vão para o lado oeste, que é para o leste ser só os brahmanes e as outras castas, e o vento, com a sujidade dos Dalits, vai para fora da cidade. Portanto, não contamina a cidade. O conceito é de pureza, não é? Portanto, posso viver, e então o argumento é o seguinte: a experiência, há dois tipos de experiência. A experiência daqueles que têm a oportunidade de não a ter. Um branco pode estar solidário com a luta negra, pode estar solidário com a escravidão, mas não é escravo, nem é negro. É uma experiência válida ou não válida? Para os essencialistas não é válida. Para os não essencialistas é válida, desde que ela assuma riscos para estar na solidariedade. Quer dizer, não seja uma solidariedade de língua, mas de prática da luta, isto é, de que lado estás. Portanto, a primeira versão interessa-se sobretudo por quem és. És negro ou branco? A segunda é de que lado estás. Estás do lado da luta dos oprimidos, dos negros, dos que lutam contra o racismo, ou estás do outro lado? São duas posições, ambas se podem revelar subsidiárias da afrocentricidade, mas são dois entendimentos diferentes. Portanto, a afrocentricidade tem esta ductilidade, e é essa. Simplesmente, obviamente, que se for para a Índia, nenhum indiano fala da afrocentricidade, e o que diz é o seguinte: não, mas muito antes das culturas europeias, etc., a cultura hindu, a cultura confucionista são milenares. Como a gente sabe, a imprensa não foi inventada por Gutenberg, o sistema heliocêntrico não foi inventado por Tycho Brahe, nem por Galileu, nem por Copérnico, está nos textos de sânscrito. Portanto, a gente hoje sabe muito desse outro conhecimento, como os portugueses e os espanhóis não descobriram a América Latina, como sabe. Foram os chineses que chegaram ao Pacífico primeiro. Só que não ocuparam. E como não ocuparam, não foram considerados descobridores, porque não colonizaram, porque o imperador mandou-os voltar para trás. Nós sabemos a frota e sabemos, inclusivamente, os resultados dos naufrágios, que ainda hoje estão na arqueologia naval no Chile, porque foi pelo lado que eles entraram a partir da China. Portanto, a história tem um outro lado, não é? Portanto, é uma indocentricidade que é muito comum hoje na África, na Índia, e que também tem duas leituras. A leitura da fraternidade e da solidariedade e a leitura essencialista. Qual é o problema para mim? Porque é que eu não sou um essencialista? Se você dirá, porque é branco, obviamente. Não, não é por isso. É pelo seguinte, é que o essencialismo torna impossível o meu livro que eu acabei de escrever, Esquerdas do Mundo Univos. Isto é, impede a articulação das lutas. A luta contra a escravidão não foram os escravos apenas que a conduziram, foram brancos, que não eram escravos. As lutas feministas foram mulheres, obviamente, mas também houve muito homem na luta feminista. Portanto, se nós não pudermos dizer que só um LGBTI é que pode lutar pela causa LGBTI, bem, por amor de Deus, é o essencialismo que, infelizmente, hoje está muito metido nas lutas sociais e está a impedir o entendimento entre elas. Mas você percebe que a luta essencialista, não que você se relacione... Por exemplo, eu não sou um essencialista, certo? Na medida que eu adoto certo aspecto ali da proposição do Molefe Assante, eu também adoto o Kwame Ture, que articulou sobre conceitos marxistas, né? Que a gente pode chamar de marxistas, né? Uma luta intensa, inclusive na Guiné, inclusive dentro da África. Então, essa compreensão de que africanos nascidos em África e africanos não nascidos em África, que é esse conceito, né, que você chama de essencialista, de que pelo fato de eu ser preto, mas eu não ter nascido em África, eu posso ser um africano, e pelo fato de eu ser branco e ter nascido em África, eu não sou africano, né? É uma abordagem, né, epistemológica, a gente pode entender, né? Claro. Então, eu acredito que essa abordagem que você chama de essencialista, para as pessoas na Índia, para os Dalits, eles podem
E aí eu estou falando por um lado de vivência, um lado subjetivo, eles estão mais próximos de adotar uma teoria terceiro-mundista do que partir da academia, do que partir da ideia hegemônica, né? Daquilo que a gente tem hoje, epistemologicamente falando, de multiculturalidade, de diversidade. Eu acredito que eles podem partir muito mais dessa ideia de que eles são terceiro mundo, né? Do que essa outra perspectiva. Então, e é lógico, eu estou falando daqui, eu estou falando do meu ponto de vista, né? Algo que deixou de ser dito, mas que não foi prometido que seria dito. Eu tenho uma página que se chama Povo Preto, Pan-Africanismo e Poder Preto. Então, eu articulo uma abordagem histórica a partir desse viés, mas não afrocêntrico. Tem um quê de afrocentricidade no sentido de localizar a agência, né, do africano, né, nos acontecimentos, no devir histórico. Porém, eu também tenho essa compreensão de que a dialética é tão importante quanto, né, a analogia ou o pensamento analítico, entendeu? Então, eu tento articular aí todas essas três perspectivas e tal para... E tenho a certeza, né, que você conhece muito bem o Steve Biko. Steve Biko. Você citou Steve Biko indiretamente, quando você falou da luta dos africanos na África do Sul, né? Então, eu acredito que toda a perspectiva que a gente tem de luta hoje, falando em termos marxianos, o lupenproletariat é o povo preto, entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que sair das academias e isso dialoga com a fala do Brau, que foi polêmica, né? No convento do PT e tal, no último, antes das eleições, que ele fala que tem que voltar para a base e tal. Eu acredito que essa é a ideia da poesia. A poesia possibilita isso, né? A gente falar de maneira artística, de certa forma, passar por cima, né, de um comprometimento com a academia ou com aquilo que a gente acredite ser a verdade absoluta, e articular uma narrativa que, embora a gente possa pensar, ou academicamente falando, brancademicamente falando, seja essencialista, mas que ela vai atingir bem mais diretamente uma pessoa preta que mora na quebrada do que uma fala que, né, a gente não vai entender ali 6 de meia dúzia, linhas gerais. Não, é só um comentário, só um comentário. Sim, da reforma revolucionária. Não, você falou da... Professor, quer falar mais alguma coisa? Não sei, senhor. Bom, eu tenho, no gancho aí do Maurício, eu tenho uma pergunta. É sobre esse potencial da literatura de transpor fronteiras, ou de estar nas fronteiras, né? Como a Diana colocou, no limiar, né? Que não é exatamente... e, nesse sentido, muitas literaturas são escritas do ponto de vista de outros. Então, como que a literatura tem esse potencial também de criar solidariedade a partir do momento que ela te coloca no ponto de vista do outro e te faz sair em visita desse outro ponto de vista, né? Se você considera que esse ponto de vista do outro é intransponível, como que a literatura lida com isso? Conceitualmente, e talvez seja intransponível, mas a literatura tem esse potencial, ou não? Eu acho que a literatura o que faz, e é um trabalho em que estou neste momento muito envolvido, que é a minha concepção da arte a partir das epistemologias do Sul, ela tem uma dupla característica. Por um lado, como eu dizia há pouco, eu penso que os artistas são muito mais capazes de definir formas abissais de exclusão do que as ciências sociais, que foram muito criadas na base da igualdade, da fraternidade e da liberdade da Revolução Francesa, não é? Portanto, como a arte na modernidade ficou subdeterminada, isto é, usando um termo marxista, isto é, no sentido de que ela foi-lhe dada uma aura para poder ser margem e, portanto, não ser levada a sério. O poeta pode ser louco, o artista pode ser louco, porque afinal não é um político, não é um empreendedor, não é um empresário, etc.
Portanto, a aura da arte, como a racionalidade estético-expressiva, é uma racionalidade, é uma armadilha, que é uma aura que te põe fora do sistema, por assim dizer, de dominação. Mas estar fora neutraliza, obviamente. Agora, se nós partirmos da ideia de que, como é hoje para mim, os saberes continua a ser importante, a ciência moderna usada de maneira contra-hegemónica, posso dar exemplo nas lutas em que trabalho, mas que tem que haver outros saberes populares, que são os saberes dos vencidos, os saberes da luta contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado, que criaram outros saberes que foram excluídos da universidade, excluídos do conhecimento válido e que têm que ser trazidos para um debate. Um debate que é muitas vezes confrontacional, mas também pode ser complementar. Eu, por exemplo, estou neste momento muito envolvido numa luta aqui no Brasil, na luta contra os agrotóxicos. Como sabem, é o veneno que está na vossa comida, porque está na agricultura industrial, e nós aí temos, obviamente, o conhecimento científico dos agrónomos e dos biólogos que trabalham connosco, que não são pagos pela Monsanto, são pagos pelas suas universidades, e veem, reconhecem que há realmente veneno, que o glifosato produz câncer, etc. E depois temos o saber popular dos camponeses do Nordeste e do Norte e da Amazónia, que sentem, ou do Goiás, agora do Mato Grosso, que sentem, têm incidências de câncer superiores a todo o Sul-Oeste. Porquê? Porque aqui há mais poluição atmosférica, mas lá há poluição dos agrotóxicos, porque a pulverização é aérea e aquele veneno vai para as escolas e para as comunidades. Eu venho agora do Ceará e estive numa zona de sacrifício. Uma comunidade quilombola e uma comunidade negra, uma comunidade indígena, que estão a ser enterrados vivos, a meu entender, no complexo industrial portuário do Pecém, onde está uma cirurgia e uma termoelétrica que não tem os filtros adequados, e aquela gente não é gente, portanto, a linha abissal. Portanto, não é gente. Como não é gente, não se gasta dinheiro com os filtros. A gente está na casa, eu visitámos, estivemos lá porque estávamos numa uma iniciativa que eu lancei da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que juntamos académicos e movimentos sociais durante 2 dias. Isto já a ser feito hoje é o que eu chamo a extensão ao contrário, trazer o conhecimento popular para dentro da universidade. As pessoas varrem o chão à noite e é fuligem. É pó do minério de ferro e do carvão. Ora, o que está no chão está nos pulmões. E os médicos têm instruções para nunca estabelecer uma conexão entre a asma e as dores de cabeça das pessoas e a poluição atmosférica. É a zona de sacrifício, obviamente. É uma zona de não ser, digamos assim. Ora bem, o que é que faz a arte? Ela, por um lado, sabe denunciar bem a linha abissal. Por outro lado, o artista, em meu entender, não é todo, mas é o artista. Este artista que entende a linha abissal, ele é capaz de caminhar sobre a linha abissal. Isto é, ele é capaz de caminhar a linha abissal de maneira a ver os dois lados. O seu lado e o outro lado. Com uma clarividência. E por isso é que num texto que estou a finalizar, o artista caminha sobre a linha abissal. Aliás, tem uma primeira versão disso numa revista de arte chamada Art Forum, onde eu pela primeira vez apresentei a ideia que o artista caminha sobre a linha abissal. Ele é aquilo que em inglês se chama um cantilever. É uma estrutura, sabe o que é um cantilever? É uma alavanca, é uma viga que tem 2 pontas, uma que está apoiada, é como os postes de iluminação. Está apoiada só numa paz, a outra é livre, não é? Portanto, o artista muitas vezes é um poste desse sentido. Caminha e a sua luz ilumina o seu lado e o outro lado, e é capaz de caminhar desta forma. É um privilégio do artista. É assim que eu trabalho com rappers, trabalhando se podemos caminhar sobre a linha abissal. E isso mostra uma outra radicalidade e uma outra concepção também da democracia, obviamente, que estamos aí a trabalhar. Mas, portanto, a literatura tem essa grande vantagem. Vai mais longe, é meu entender, que as ciências sociais, neste sentido. Eu, aliás, devo dizer porque é que hoje se me pergunta porque é que continuo a escrever poesia, é porque há muita coisa que eu posso dizer poeticamente que não consigo dizer sociologicamente. A minha raiva, sobretudo, eu não posso escrever a minha raiva sociologicamente, porque senão digo asneiras, não posso dizer certos palavrões, mas se vir o meu rap global está cheio deles. Não tenho que dizer aqui como nos vídeos do cará
e que se vão, tal, porque não se pode dizer a palavra nos vídeos, como sabe. Mas eu nos meus textos digo. Peço desculpas, porque o Boaventura também tem um horário, e eu gostaria agora de passar a palavra para os outros poetas que também vão realizar leituras, porque... Bom, então agora eu vou chamar o Arthur Lunghoff, por favor. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a Laura pelo convite e ao Boaventura pelas palavras de sanidade nesses tempos que estão cada vez mais psicodélicos. Eu vou ler um poema do Crônicas de Acabária e logo depois um meu. O poema se chama Visto-me o Suficiente. Visto-me o suficiente para não causar escândalo. A cabeça descoberto no país dos véus perenes, os genitais embrulhados à pressa, atados com laços de família, por mais que me cubra, estou a descoberto. Sou filho de muito napalm histórico, o meu corpo um mapa desfigurado, apalpo-me freneticamente até encontrar um grão de gente. Dobro-me para entrar nas redes sociais, baixo-me muito, os joelhos não aguentam. Não vejo o suficiente para distinguir do que não vejo. Quando falo, alguém está calado em mim. Se o nada não existisse, ninguém dava conta. As vozes que aqui estiveram ouviam-se melhor. Respiro, mas não demasiado. A mão esquerda só trabalha no ar-condicionado. Os mineiros habituam-se ao fundo da mina, o elevador não sobe há muito. Carrego os órgãos na mochila para serem mais portáteis, mas os sinais de saída na parede são só decoração. Tenho pena do que vale a pena por não estar aqui conosco. Estou a precisar de ir à lavanderia, mas está ocupada nos próximos anos. O corpo é um resumo em tamanho natural do mundo. Bom, meu poema se chama Alvo. É dedicado ao Marcos Vinícius da Silva. Ele não viu nada. Ele não viu nada que não fosse a bala cortando curiosa, assovio leve e ligeiro derrubando um garoto preto no chão. Ele não viu nada além de pele morena vazando camisa branca, lisa, passada, sem manchas. Ele mastigou raivoso um furo na tarde, que sugou fundo e forte e deixou no centro de tudo o verbo vibrando, morreu. Ele não viu ninguém. Obrigado. Muito obrigada, Arthur. Bom, e agora eu vou passar a palavra para o João Ineco. Boa tarde, salve, salve Boaventura, salve Laura, salve Tapera, salve população LGBTQI+. Bom, eu vou ler Poemas Indocumentados, que está nessa antologia aqui. Poemas Indocumentados. Vamos ficar aqui. O tempo está bom. Não tem havido desastres ilegais. Não ouvimos gritos há várias horas. Não temos horas certas para nos candidatarmos a horários. Passamos despercebidos, é tudo. Vamos ficar aqui. Não conhecemos este lugar, nem sabemos onde fica. Ninguém fala a nossa língua ou qualquer outra. Os barulhos são estranhos, parecem silêncios do avesso. Calamo-nos, para não parecer que falamos. Passamos despercebidos, é tudo. Vamos ficar aqui. Não temos documentos, temos tudo o resto. Menos a felicidade e a infelicidade estavam em 2 malas, levaram-nas para averiguações, pelo menos não nos obrigaram a decidir. Passamos despercebidos, é tudo. Vamos ficar aqui.
Estou com 2 páginas iguais, perdão. Desculpem. Pronto. Passamos despercebidos, é tudo. Vamos ficar aqui. Os cães tratam-nos como iguais. Há quanto tempo não éramos tratados assim? Passamos despercebidos, é tudo. Vamos ficar aqui. As portas abrem-se e fecham-se de par em par devido ao excesso de identificação. Escolhemos as esquinas de onde se veem melhor as portas de hoje e as de amanhã. Passamos despercebidos, é tudo. Vamos ficar aqui. Tem programas específicos para não nos verem, peritos que nos desconhecem em cada detalhe. A polícia bate na falta de documentos, nunca em nós. As estatísticas, por mais que busquem, não nos encontram, não sabem do nosso caso. A vida e a morte registradas no mesmo ato. Aprendemos a viver, exatamente. Passamos despercebidos, é tudo. Desculpa a confusão. Baby. Apesar do medo, eu percebi sua calça caqui, a nuca, a silhueta. Eu te desejei no ponto de ônibus. Esses lugares passageiros estão cheios de gente como você. Ou é coisa minha isso? Mas há sempre alguém passando, há sempre alguém voluptuosamente interessante, passando ligeiro, com calça caqui, com canelas de fora. Eu vi a sua meia rosa, eu estava te olhando, você sabe? Você olhou para trás para ver ou desver. Eu sei que nosso olhar cruzou, apesar do medo de cruzar olhos nesses dias, você sabe? A gente parou para se olhar, ou isso é coisa da minha cabeça? Mas era a sua cabeça girando e me procurando dentro do ônibus. Eu te achei primeiro. Até a gente ter retina rente nessa distância que balança. Motorista, calma. Ninguém está com pressa aqui. Todo mundo percebeu que tem um calor rolando. Olha de novo para eu ver que não é coisa da minha cabeça, da minha carência. Eu estou saudoso de toque, é verdade, por isso a paranoia. Mas apesar do medo, e graças às deusas, os homens que estavam atrás de mim acabaram de descer. Passamos despercebidos. Ainda há tempo. Espero que não seja o seu ponto aqui, porque apesar do medo, eu aqueci no transporte público, eu fiquei vermelho, quente. Será que eu estou pensando direito? Eu tenho medo agora que há fascismo escancarado nas esquinas. Eu queria saber, você está se protegendo? Porque flertar com você é gostoso, mesmo na distância do busão balançando. Mas eu não consigo me desligar do fato de que pessoas como nós estão morrendo. E eu não te conheço, eu só te achei lindo. E se eu tivesse sentado ao teu lado, interessado, ofegante, eu não te daria um beijo. Eu perguntaria, você está olhando para os lados? Olha para trás do ônibus, eu estou aqui. E é importante olhar para frente, para trás, para um lado, para o outro, até para cima e para baixo, porque não se sabe quem estará de calça caqui ou quem tem faca. Agora, apesar do medo, é imenso te encontrar e propor essa cama na cara de todos. Apesar do medo, somos esses dois aventurados na consolação. A gente sorriu um para o outro nesse segundo.
nessa segunda de medo, e isso não é coisa da minha cabeça, porque está todo mundo com medo. E foi você que virou a sua cabeça e levantou a sua sobrancelha e sorriu de volta quando eu sorri horrivelmente com medo. Eu queria poder sorrir solto contigo, entre papos, gemidos, misturas. Escrevo num pedaço de papel, um pequeno retalho, um rasgo do meu caderno, como você, um rasgo da minha manhã. Pego esse papel e, lutando para não achar que isso é coisa da minha cabeça, avoada, chapada, mas eu estou de cara vivendo isso, eu juro. Eu pego esse papel, escrevi meu nome, anotei meu número, desenhei uma flor. Nem contei as pétalas para saber se bem me quer, se mal me quer. Eu dobrei esse pedaço exageradamente, conferi 2 vezes, e segurando na ponta dos dedos, como se estivesse prestes a te entregar esse míssil, essa muda, essa mensagem com nada escrito, somente como me encontrar, as minhas diretrizes revisadas, meu jardim dobrado. Eu te passo esse papel quando o seu ponto chegou, num aperto de mão, agora perto demais, não precisava tanto. E digo, cuidado na rua. Eu disse cuidado na rua. Eu só podia dizer cuidado na rua, enquanto você guardava no bolso o meu bilhete, meu verbo de eco, meu nome. Cuidado. Bom, e para finalizarmos, eu vou passar a palavra para a Viviane Clara, por favor. E muito obrigada. Quer sentar aqui? Senta aqui. Boa noite, boa tarde a todos. Me chamo Viviane Clara. Agora está melhor, não é? Me chamo Viviane Clara. E o poema escolhido é Lição de História. Os antepassados ganharam e perderam as terras traseiras do Império. As cópias de memórias sérias foram lançadas no mapa forte, disfarçadas de fronteiras. Foi assim para que as gerações tivessem um princípio adequado à surpresa. Do gato do riso, nos olhos dos vice-reis, da ordem ao terremoto parado, no braço do cego exemplar da corte. Filhas de um esquecimento informal, as ordens mortas maiores dormem melindradas no vento gordo que voa atado aos pés do tamanho do mapa, que faz de terra desenho que faz de resto. Herdaram uma história superior, feita doutras a granel. Diz um ditado desfeito: cada um conta as que sabe, sem nunca saber as dele. E agora parto daqui. E eu? E eu? O que faço com isso? Ossos do ofício. Palavras soltas na cabeça. Tento organizar minhas ideias para mostrar o que tenho no coração, sofro no corpo e sinto na alma. Presa do desprezo social em que vivo. Noção de coletivo, quem tem? Você? Eu? Nem sei.
Não consigo viver tudo o que sonho. Por que só na dor a minha arte floresce? Se a felicidade também faz parte. A arte. Me tosam até os devaneios. Receio de criar tenho. De ser, ver, ouvir e sentir. Esperança. Herança de longa data. Ingrata. Castas. Pesaroso destino escravo que alguém escolheu. Deus ganhando dinheiro, enquanto eu, pobre, caso sobre, vivo. E lido com o dedo apontado na minha cara todo dia. Vagabunda, puta, macaca, Zona Leste, macumbeira, chouriço. Falando nisso, sabia que do seu cabelo faz bombril, da pele saco de lixo, e da sua bosta se faz outro? Piada infame. Mas desde que ninguém reclame, tudo bem, não é? Falando nisso, mostro que sou mais, muito mais que uma vagina, muito além do que imagina. Me apresento nua e crua, mas você não vê. Não quer ver. Não te ensinaram a enxergar a nobreza do sou. Logo, existo. Não desisto. Faculdade, bom emprego, casamento, filhos e corpo em dia. No cabalístico 30, tudo tem que estar resolvido. Ainda não? Estranha. Nas entranhas ainda vivo. Respiro. E agora? O que faço com isso? Ossos do hospício. Só mais uma lembrança também, uma ressalva, diante do seu convite para ir até a USP e tudo mais, e eu lembrei, como sempre lembro, como a sociedade me lembra, do que eu carrego, do que eu sou, de tudo que eu represento, ou de tudo que me representam, que eu tenho medo de ir à USP, dependendo do horário que for. Porque, se por registro, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos, e esses são dados reforçados apenas por BO, de tantas outras que não registram, é um pouco complicado pensar em ir para lugares como a USP, se eu não tenho condição social e capital de ter um Uber de ida e volta, por exemplo. Uma vez que, também publicada em entrevista, onde 13% dos universitários responderam que, se ele tivesse certeza que não houvesse punição, sim, estuprariam uma mulher. E isso é comprovado. Isso é dado, pesquisa. Então, de todas as mazelas que temos, de todas as jaulas e de todos os lados, permaneço encarcerada. E é disso que eu sempre tento e quero e me liberto. Com meus textos, com a minha arte, com a minha presença cênica. Estou aqui para dizer que estou sempre com a cabeça erguida, a coluna ereta e insisto em falar de amor. Acho que depois disso é que foi tão bonito que eu queria encerrar com as palavras dela, mas lógico. Então, boa tarde de novo. É que eu estou muito emocionada por isso tudo. Então, eu quero... Mas vou me estruturar.
Só quero dizer como te conheci. Eu sou professora da Zona Leste, do CEL São Rafael, é longe, bem longe. Sou professora da Escola Pública há 33 anos. E, em 2016, a gente estava num projeto do governo federal, do ProJovem, apesar de eu ser professora do Ensino Municipal de São Paulo, sobre direitos humanos. E uma aluna do noturno, né, desse ProJovem, ela disse assim, a gente estava trabalhando em direitos humanos, ela disse assim, Pro, achei a frase. Pro, eu sou gorda, negra, favelada, da ZL, e eu achei a frase do nosso projeto. E a frase é sua. Opa, estou nervosa. Ai, não acredito. Achei. Professora nervosa, estranho, né? Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza, que não produza, me desculpem, alimente ou reproduza as desigualdades. Então, em nome dos meus estudantes, muito obrigada. Era isso. Essa frase é de um livro meu que já apareceu no outro dia numa padaria aqui de São Paulo. Achei muito bonito porque me mandaram fotografia da frase que está numa parede de uma padaria aqui em São Paulo. Bom, gente, em nome da Tapera, então, queria agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui hoje, ao Boaventura, que nos prestigiou com essa tarde maravilhosa. E muito obrigada. Então, eu encerro aqui os nossos trabalhos de hoje.